Boa noite, irmãos. É domingo, dia 21 de junho de 2020. E nós estamos aqui mais uma vez para juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nosso Deus. Eu queria ler com você inicialmente um texto que nós lemos na semana passada. Aqueles que têm nos acompanhado, nós temos tido um plano de leitura da Bíblia por um ano. E nós encerramos agora nessa semana a leitura de Jó. Eu queria ler com você Jó 42, versículos 1 e 2, diz o texto em Jó 42, 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quero chamar a sua atenção para isso. Jó diz aqui no último capítulo do seu livro: bem sei eu que tudo podes, ó Senhor. O que você tem sabido de Deus? O que você tem conhecido de Deus? Como está a sua fé? Quero orar com você nesse momento inicial, para que a palavra de Deus encontre guarita no seu coração e Deus possa te dar uma fé segura na sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, junto com a tua igreja, nesse momento inicial de culto, rogamos que o Senhor trabalhe em nossos corações, por tua palavra, como o Senhor trabalhou na vida de Jó, ao ponto de Jó dizer: bem sei eu, Senhor. Que essa fé pessoal possa ser gerada pelo teu Espírito na vida de cada irmão, de cada amigo que hoje participa conosco e tem buscado comunhão contigo. Assim é a nossa oração que fazemos em o nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, eu quero convidar você agora a participar conosco do nosso momento de louvor e adoração ao Senhor. Boa noite, irmãos. Estamos começando mais um tempo de adoração, mais um tempo de cânticos. E, como de costume, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quem está sentado no trono do seu coração? Quem é o Senhor da sua vida? Essa pergunta eu estendo a mim, a minha casa. Quem tem sido o dono das nossas vidas, né? Quem tem assentado no lugar mais alto do nosso coração, no trono do nosso coração. Que possamos ter essa oportunidade. Se de fato Jesus não estiver no lugar mais alto das nossas vidas, nós possamos nos arrepender e possamos voltar a ter Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. No meu coração te faço um trono e desejo que te aceites, meu Senhor e Rei, pois quero prostrado te adorar. Em ti está todo o meu prazer, cumprir teu querer é o que importa para mim. Te agradar é o que eu mais quero, pois reconheço que tu és Senhor, tu és soberano e eu apenas servo sou. Tu és meu Senhor e meu Rei, meu amo, meu dono, meu Deus. A ti eu entrego a minha vida, a ti eu consagro o que sou, pois quero deixar de ser eu mesmo e ser semelhante a ti, viver tua vida, Jesus, deixar que tu vivas em mim. No meu coração te faço um trono e desejo que te aceites, meu Senhor e Rei, pois quero prostrado te adorar. Em ti está todo o meu prazer, cumprir teu querer é o que importa para mim. Te agradar é o que eu mais quero,
pois reconheço que Tu és Senhor. Tu és soberano e eu apenas servo sou. Tu és meu Senhor e meu Rei, meu amo, meu dono, meu Deus. A Ti eu entrego a minha vida, a Ti eu consagro o que sou, pois quero deixar de ser eu mesmo e ser semelhante a Ti, viver Tua vida, Jesus, deixar que Tu vivas em mim. Tu és meu Senhor e meu Rei, meu amo, meu dono, meu Deus. A Ti eu entrego a minha vida, a Ti eu consagro o que sou, pois quero deixar de ser eu mesmo e ser semelhante a Ti, viver Tua vida, Jesus, deixar que Tu vivas em mim, viver Tua vida, Jesus, deixar que Tu vivas em mim. Meus amados irmãos, após ouvirmos esta canção, o texto da nossa meditação desta noite está no Evangelho de Mateus capítulo 15. Nós começamos uma série que serão de 2 mensagens: a fé da mulher cananeia. Semana passada nós falamos da primeira mensagem, foi a fé de qualidade. Hoje nós teremos o mesmo texto, mas nós falaremos sobre a maturação da fé. Na semana passada, nós aprendemos que a fé de qualidade é a fé que agrada a Deus. E essa fé de qualidade, ela é acompanhada por arrependimento, ela revela conteúdo, ela produz perseverança, ela gera transformação, mas ela também revela humildade. Mas nessa noite, nós veremos que a fé de qualidade é a fé que amadurece. E à luz desse texto da mulher cananeia, em Mateus capítulo 15, nós perceberemos como que a maturação da fé, ela acontece como um processo de crescimento de Deus em nós. Eu queria convidar você, nesse momento inicial, a ler comigo apenas o versículo 28. Mateus capítulo 15, versículo 28. Diz assim, Mateus 15, 28. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Meus irmãos, a fé da mulher cananeia nos ensinou semana passada que aquela mulher teve uma fé de qualidade. E hoje eu queria fazer com que você prestasse atenção de que a fé daquela mulher não era apenas uma fé de qualidade, mas foi uma fé que amadureceu. Como podemos olhar o texto de Mateus capítulo 15, com essa história de Jesus com a mulher cananeia, e percebermos o processo de maturação da sua fé. Nós contamos uma parábola, ilustramos com a ideia do churrasco. Quando o churrasqueiro ele trabalha muito bem e mais feliz quando ele detém na sua mão uma carne maturada. A carne maturada é uma carne macia, e nós falávamos isso na semana passada. A picanha maturada é aquela carne do boi que passou por um processo natural, lento, de amaciamento da carne. Os pesquisadores dizem que de 8 a 12 dias, essa carne do boi, ela em descanso, resfriada a 0 graus, ela entra num processo de amaciamento. E quando você come uma carne que é maturada, você vê o sabor e a delícia que é saborear uma carne maturada. Mas e a fé maturada? A maturação da fé nesse texto vai revelar como que Deus amadureceu a fé do seu povo. Nós veremos que a maturação da fé
nos traz a ideia de que a fé que nós temos não é uma fé na fé, não é uma fé que surge da noite para o dia, ela não é uma fé mágica que simplesmente aparece e as coisas acontecem. A fé dada por Deus, ela traz essa ideia do processo de maturação. Nós não podemos esquecer aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, versículo 7, em relação à fé. Lá está escrito que a fé é um dom de Deus. A palavra dom do grego significa presente. Deus nos presenteou com sua palavra que produz fé em nós. A maturação da fé vai explicar isso, que a fé que temos é a fé que Deus planta em nós, mas também é a fé que Deus amadurece em nós. E nós precisamos entender isso. Eu queria ler com você um texto que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios. E Paulo vai mostrar para nós algo muito interessante em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 18. Aliás, nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 a 18. 2 Coríntios 4, 15 a 18. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torna abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meus amados irmãos, se existe alguém que sofreu aqui na terra, além de Jó, além de Jesus, foi o apóstolo Paulo. Paulo está trazendo a visão de que, embora a nossa vida nos traga em algum momento sofrimento, Deus nos chama a enxergar a nossa vida à luz do sofrimento, ou sem o sofrimento, à luz da sua palavra. Nós temos uma esperança de glória. Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Olhar para a fé, ou olhar com fé, ou olhar por meio da fé, é olhar aquilo que não se vê, a certeza da ressurreição. Jesus chegou a dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A nossa vida é muito mais do que aquilo que os nossos olhos físicos alcançam. É a palavra de Deus que traz para nós todo o propósito que Deus tem para que a minha vida e a sua vida venha de fato glorificar o nome do Senhor enquanto aqui na terra nós estamos. Qual tem sido a sua visão sobre o sofrimento do seu irmão, sobre o sofrimento enfrentado pelo seu coração, sobre o sofrimento que nós temos enfrentado em nossa nação? Meus amados irmãos, eu conversava essa semana com um irmão da nossa igreja que perdeu o seu tio, vitimado pelo Covid-19. Quanto sofrimento não basta quando nós perdemos um ente querido, e agora quando se perde no tempo da pandemia, e a declaração de óbito diz que é Covid, a família não pode sepultar, a família não pode estar ali com o corpo, o sepultamento é direto. O corpo sai do hospital e vai direto para o cemitério. Ele não desfruta daquele tempo de despedida. Parece que a pessoa foi arrancada muito mais grosseiramente que a morte pode fazer conosco. E eu quero ver agora com você, à luz desse texto da mulher cananeia, o como que também, junto com a visão do apóstolo Paulo, nós podemos pela fé superar o sofrimento que vivemos. A fé nos faz vencer, como diz o apóstolo João, a fé é a vitória que vence o mundo. E eu queria olhar para esse texto, porque às vezes parece que Jesus se tornou alguém indiferente diante da dor daquela mulher. Parece que as coisas estão uma certa imobilidade. Mas quando nós mergulhamos no texto,
percebemos o amor fabuloso e de qualidade que Deus tem conosco. Olha a visão clara de amor escrita pelo livro de Hebreus. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 6 e o versículo 11. Hebreus 12, 4 a 6 e o versículo 11. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem o aceita. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Meus amados irmãos, Deus tem uma palavra específica para o nosso coração. Como igreja, sabemos que nem todos serão corrigidos. A palavra é clara em dizer que a correção vem sobre os filhos. Deus ama aqueles a quem corrige. Você tem percebido alguma correção de Deus no seu coração? O quanto que Deus ama, porque a palavra é clara e diz que Deus só corrige aqueles a quem Ele ama. Parece que Deus quer fazer com que a fé genuína faça com que eu e você visualizemos o amor dEle por meio da correção. Meus amados irmãos, eu queria tratar com você, à luz desse texto de Mateus capítulo 15, essa grande verdade exposta no título A Fé da Mulher Cananeia, quando o tema da mensagem nesta noite é a maturação da fé. E eu quero destacar aqui 3 verdades. A maturação da fé, ela se dará pelo silêncio cortante de Deus, pela palavra penetrante de Deus e também pela confrontação humilhante de Deus. O primeiro fator, a primeira verdade, está aqui no versículo 21 a 23, Mateus 15, 21 a 23, diz o texto: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. O primeiro fator, a primeira verdade é: a maturação da fé se dá pelo silêncio cortante de Deus. Você observou aqui a primeira frase do versículo 23? Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Meus amados irmãos, o silêncio é um instrumento cortante de Deus. O silêncio é como um bisturi. Ele pode matar, mas ele pode curar. Deus, como um cirurgião preciso, ele sabe cortar o que precisa ser cortado e ele faz sangrar o que precisa ser expurgado. Para nós, pecadores, o silêncio faz morrer até o coração dos amantes. Veja, por exemplo, irmãos, o exemplo que nós temos em muitos lares: cônjuges que não se falam, pais e filhos que não conversam mais, irmãos que foram embora, parentes que não trocam palavras. Nós temos esta verdade acontecendo na igreja, entre amigos e inclusive no ambiente de trabalho. Meus amados irmãos, homens e mulheres silenciam-se por pura crueldade. Muitos, por temor, acabam buscando o silêncio, ferem com o silêncio para não se ferirem ao se relacionarem, ferem por pura maldade,
por pirraça, acabam adotando o silêncio por pura maldade. Meus amados irmãos, em nossas mãos, como pecadores, o silêncio pode até matar lentamente, causando hemorragias fatais na alma das pessoas. Mas com Deus isso não acontece. O silêncio de Deus, ele não é um sinal de crueldade, não é fruto de vingança, não é resultado de uma pirraça. O silêncio de Deus tem como objetivo remover da alma humana todo o pecado, toda incredulidade, toda transgressão, toda iniquidade que ronda e persegue o nosso coração. De fato, meus amados irmãos, o silêncio de Deus, ele é cirúrgico. E à luz desse texto nós perceberemos com clareza que de fato o silêncio de Deus, ele é cirúrgico. Quando Mateus, o evangelista, nos traz aqui no versículo 21, que Jesus havia saído da cidade de Jerusalém para a terra de Tiro e de Sidom, o evangelista Mateus está mostrando a única vez que Jesus saiu da região, da terra do seu povo, da terra dos judeus, e Jesus agora vai para a terra do gentio. Quem era o gentio? Nós sabemos, o gentio é todo aquele que não era judeu. Jesus agora estava na terra daqueles que não eram seu povo. O evangelista quer mostrar que Jesus queria salvar todos os perdidos, em todos os lugares, por meio da sua graça. Jesus agora não estava entre o seu povo, Jesus estava na região de Tiro e Sidom, onde essa mulher cananeia, de origem sírio-fenícia, uma pecadora, uma adoradora de Astarote. A região da Cananéia, a região da Sírio-Fenícia, era marcada por uma região idólatra. O povo gentio adorava um Deus específico. Havia muita imoralidade. A celebração dos seus cultos se baseavam no sexualismo e no erotismo. Essa mulher tinha tudo para não buscar ajuda em Jesus. Essa mulher tinha tudo para não se voltar para Deus. Essa mulher tinha tudo para não se encontrar com Cristo, mas ela deixa a sua cultura de lado, ela deixa a sua fé idólatra do lado, e essa mulher vai agora se encontrar com Cristo. Olha aqui o versículo 22, mostra uma posição muito clara. Ela não procurou os líderes religiosos. O texto não diz que ela teve um encontro com os fariseus. O texto não diz que essa mulher procurou a ajuda dos discípulos para que então os discípulos de Jesus pudessem dar espaço a essa mulher. O texto diz que ela vai diretamente a Cristo. Ela vai se encontrar com aquele que poderia restaurar o seu coração. Ela coloca diante de Cristo e diz: Senhor, filho de Davi. Agora olha a segunda coisa, ela não apenas busca Cristo, mas olha o lugar que essa mulher está. O texto diz no versículo 22 que ela está aos pés de Cristo. Ela começa a clamar, ela clama ao Senhor, ela se mantém numa postura de fé. O versículo 28, Jesus disse: mulher, grande é a sua fé. E essa mulher revela a real motivação do seu coração. O texto diz que ela diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ela sabia que era uma pecadora e que ela não merecia nada de Deus. E aquele silêncio fez com que aquela mulher não parasse, porque diante de tudo com que o cenário que esta parábola nos conta, que esse texto nos revela, aquela mulher se manteve diante de Jesus. Mas o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Quanto ao silêncio de Deus, você pergunta: por que Jesus agiu assim? Mesmo com essa posição tão clara, tão correta dessa mulher. Olha o que o pastor presbiteriano do século 17, Samuel Rutherford, diz sobre o silêncio de Deus. Ele diz: o silêncio de Deus é o ingrediente mais amargo que o cristão tem que beber no cálice do seu sofrimento. Ele é para o cristão o que há de mais próximo do inferno na terra.
Que coisa pesada esse pastor do século 17 falou sobre a realidade de alguém que está sofrendo e há um vazio de Deus. Não há nenhuma voz de Deus, não há nenhuma declaração de Deus. Um outro pensador que nós conhecemos, Martinho Lutero, escrevendo para sua esposa à luz do silêncio de Deus, Martinho Lutero escreve para sua esposa assim, com muita sinceridade sobre o silêncio de Deus, ele diz: estou com medo diante de tamanho silêncio de Deus, parece que Deus está morto. Meus irmãos, não há nada pior para um cristão, para um filho de Deus, do que viver um tempo diante do silêncio de Deus. O silêncio de Deus impacta aqueles que desejam ouvir a sua voz, que desejam caminhar por meio da fé, por aqueles que creiam naquilo que a sua palavra diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus amados irmãos, para quem não é cristão, para o ateu, para aquele que não se importa com Deus, não faz diferença. Ele não conhece a palavra, ele não fala com Deus, ele não se importa com as coisas de Deus, ele está preso ao pecado, ele está cego pelo seu orgulho. Mas para o cristão, aprendemos aqui à luz da experiência da mulher cananeia, que chega diante de Cristo dizendo: Senhor, filho de Davi, a voz de Deus se torna indispensável para o cristão. Quando mais silêncio, mais busca de Deus. Quando mais silêncio, mais perseverança. Quando mais silêncio, mais clamor. Quando mais silêncio, mais fome dele. O cristão sabe que ele não pode ficar sem uma palavra. É a palavra de Deus que faz com que a gente possa vencer as batalhas do dia a dia. É nela que nós somos salvos. É por ela que somos libertos. É por ela que somos transformados. Meus irmãos, a minha oração é que diante do silêncio de Deus, nós o busquemos em comunhão. A minha oração e o meu desejo nesta noite é que diante do silêncio de Deus, você possa viver o que o salmista viveu no Salmo 143, versículo 7. Vamos ler comigo? Salmo 143, versículo 7. Apressa-te, Senhor, em me responder, o meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. O silêncio de Deus nos corta e nos faz sangrar de toda a autossuficiência. O silêncio de Deus nos corta e nos faz sangrar de todo orgulho, de toda vaidade, de toda vida liberal, longe de uma direção clara e abençoada pelo nosso bom e eterno Senhor. João Calvino nos diz sobre o silêncio de Deus assim: pelo conhecimento de si mesmo, de sua própria ignorância, fraqueza, incapacidade, depravação e corrupção, cada homem é não apenas incitado a buscar a Deus, mas até como que conduzi-lo pela mão a achá-lo. Você já provou do silêncio de Deus? O silêncio de Deus, ele amadurece a nossa fé. Ele faz nos lembrar o que de fato é uma vida sem a presença dele. Nós só podemos sentir falta daquilo que um dia nós tivemos. Nós só podemos ter falta daquilo que nós temos, porque ninguém dá o que não tem. O silêncio de Deus, ele amadurece a nossa fé. O segundo fator do tema da mensagem, a maturação da fé, é que o amadurecimento da fé, ele vem não apenas pelo silêncio cortante de Deus, mas a maturação da fé também vem pela palavra penetrante de Deus. Vamos ler Mateus capítulo 15, versículo 23 e 24. Diz o texto, Mateus 15, 23 e 24. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando dele, disseram: mande-o embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas
da casa de Israel? Meus amados irmãos, a maturação da fé se dá pela palavra penetrante de Deus. Mas Jesus lhe respondeu. Nesse momento o silêncio é quebrado e aquela mulher ouve a voz de Deus. A palavra de Jesus, ela tem o objetivo de penetrar o peito da gente. A palavra de Deus tem o objetivo de transformar completamente o nosso coração, nos encorajando, levando-nos a entender que, como povo de Deus, nós temos os limites estabelecidos pelo próprio Senhor. Para cada decisão do nosso coração, para cada situação, há uma promessa, há um cuidado de Deus. Portanto, nós não podemos, ao viver aqui na terra, nos esquecermos de que Deus tem uma direção para cada um de nós. Nós estamos diante de um texto onde Jesus não estava na terra dos judeus, na terra do seu povo. Lembra o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11? O texto diz: e disse Jesus, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Jesus está na terra dos gentios, na região de Tiro e Sidom, o lugar onde as pessoas que deveriam acreditar nele, não acreditavam. Ele havia sido rejeitado em sua própria cidade, junto com o seu povo, ele havia sido rejeitado. Agora Jesus estava diante de um povo que não era judeu, que não era o povo eleito na promessa de Jesus como Messias, dentro do entendimento que a igreja da época entendia. E Jesus agora mostra que a graça de Deus chegaria ao coração de todo pecador. E ele então traz essa versão, conta aqui no versículo de número 24, o texto diz que Jesus respondeu àquela mulher: eu não fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel? O que Jesus fala para aquela mulher era em função do que ele havia ouvido dela. Essa mulher chama Jesus de filho de Davi. Ela traz uma expressão que a princípio era colocada apenas pelo povo judeu. Essa mulher agora acolhe no seu coração a promessa de Deus, de que Jesus de fato era o Salvador, era o Messias, era o Emanuel, o Deus conosco. Ele então poderia livrar a sua vida. E assim como ela via que o seu povo o havia rejeitado, assim como ela via que muitos dos judeus o havia abandonado, ela quis mostrar para Jesus: eu não vou abandoná-lo, eu jamais vou rejeitá-lo, eu quero estar contigo. Essa mulher então primeiro nos ensina, através dessa grande confissão: Jesus, filho de Davi, aquele que eleito pelo Senhor, resgatou o seu povo de todo o poder do pecado, e que estava ali anunciando este evangelho poderoso, que nos traz o arrependimento, o reconhecimento que somos carentes da graça libertadora de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a palavra penetrante do Senhor nos encoraja e nos estimula a viver uma fé, porque a fé só vem pela palavra. Como que sem a palavra nós teremos fé? E como que sem a palavra nós vamos nutrir essa fé? Para que a cada novo dia aqui na terra nós sejamos resultados dessa palavra, que limpa, que purifica e que transforma o meu e o seu coração. Meus amados irmãos, nós não podemos esquecer do chamado que Deus tem para cada um de nós. A maturação da fé não se dá apenas pelo silêncio de Deus, ela também se dá pela palavra penetrante de Deus. A fé de qualidade amadurece por meio do silêncio, mas também por meio da palavra. Nós temos toda a sensibilidade que nós precisamos, à luz da verdade do Evangelho, para estarmos diante do Senhor, sendo separado por meio da sua graça. Eu quero passar para um terceiro fator. A maturação da fé se dá não apenas pelo silêncio cortante de Deus, não se dá apenas pela palavra penetrante de Deus, mas o texto vai dizer que a maturação da fé se dá também pela confrontação humilhante do Senhor.
Olha o versículo de número 25 a 27. Mateus 15, 25 a 27. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. A mulher então Jesus disse: é verdade, diz o versículo 27, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a sua fé, grande é a fé que você tem. Meus amados irmãos, você conseguiu gravar aí essa resposta que Jesus deu a essa mulher? Não é correto pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Depois de uma palavra penetrante dada por Jesus ao coração daquela mulher, da onde Jesus era, de quem Jesus pertencia e o que de fato Jesus estava fazendo, aquela mulher vai adorá-lo, vai clamar pelo seu socorro. E mesmo ela rompendo aquele silêncio, mesmo ela recebendo uma palavra, sabendo quem era Jesus, agora a palavra de Deus diz que Jesus responde a ela dizendo que aquela mulher era um cão. Nós não podemos esquecer que havia um costume na época de Jesus, de todo aquele que não era judeu, se chamava gentio. E o gentio era considerado pelo povo judeu, por um povo inferior. E todo povo inferior era chamado de cão. Ele era chamado de cão. O nome cão aqui era um nome de desprezo. Daria uma ideia de vulgaridade, porque aquele povo era um povo muito mais pecador do que o povo judeu. Quando Jesus usa essa terminologia aqui no versículo 26, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Jesus não chama ela de cão, Jesus chama ela de um cãozinho. Aquela mulher assimila essa palavra e diz ao Senhor: mas até os cachorrinhos comem das migalhas do pão que cai da mesa dos seus senhores. Aquela mulher disse: Jesus, tudo que o seu povo desperdiçou, sobre cada palavra que o seu povo tampou os ouvidos, que não quis entender, eu acolho todas elas no meu coração. Aquela mulher, quando ela entende que ela de fato era esse cãozinho, no sentido que o cão é pecador, no sentido que nós, como filhos do Senhor, como homens que fomos concebidos em pecados, como aquele que foi concebido em pecado, carece do favor de Deus. É como se aquela mulher estivesse pregando o evangelho àqueles discípulos. Parece que ela estava querendo citar talvez o texto do apóstolo Paulo que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ela diz: sim, eu sou um pecador, eu sou um cão mesmo, mas eu careço da tua misericórdia. Ela inicia a conversa com Jesus dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Meus amados irmãos, o que fez essa mulher procurar Jesus foi a doença da sua filha. Ninguém podia ajudar aquela mulher. Mas você percebe à luz desse texto que Jesus nos ensina que a primeira coisa que Jesus faz não é resolver o problema dela, porque o problema que aquela mulher trouxe foi que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Mas a primeira coisa que Jesus faz é tratar do coração dela. Ela precisava saber que, como pecadora, ela precisava de fato da misericórdia e da compaixão do Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados a entender quem nós somos em Cristo. Uma vida à parte de Cristo, uma vida sem a palavra de Cristo, é uma vida perdida, fadada ao fracasso, fadada ao inferno, fadada à perdição eterna. Somos chamados a nos humilharmos diante do Senhor. Olha o que Pedro, o apóstolo, nos fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Deus nos chama a nos humilharmos diante do Senhor. Que Deus possa revelar ao meu e ao seu coração todo o pecado. A palavra de Deus diz que Satanás está bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está ao derredor,
mas nós temos a palavra de Cristo, nós temos a presença do Espírito Santo, que por pura misericórdia revela o nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados irmãos, todos os nossos problemas que nós levamos a Deus, por mais pesado que seja, por mais sério que nos seja, por mais preço que nos custe, nós aprendemos aqui que primeiro Deus trata o nosso coração, para depois tratar do problema daqueles que nós colocamos. Nós precisamos ter um coração que seja tratado pelo Senhor. A fé de qualidade é a fé que amadurece, porque ela entende que no silêncio de Deus nós passamos a buscá-lo, porque nós sabemos que não há vida sem Deus. Há um vazio que só existe quando entendemos quem Deus é e o que Ele fez e faz para com o seu povo. Nós aprendemos aqui, eu quero concluir essa mensagem com esta verdade, que a maturação da fé diante do silêncio de Deus nos estimula a buscarmos e a ouvi-lo a todo e a qualquer momento. Que diante do silêncio de Deus, que recaia sobre a sua vida uma fome e uma sede por Deus, para que você possa ter o seu coração repleto da graça e do favor do nosso Deus. Que diante da palavra penetrante de Deus, o seu coração se renda e você possa adorar por cada momento que o Senhor tem revelado ao seu coração uma direção para que você receba vida em tudo que você faça. Que nenhuma habilidade que você tenha seja esquecida de que o que você tem foi o que Deus te deu. Portanto, meu irmão, eu desejo que cada atividade, cada relacionamento que você tenha com Deus e com qualquer pessoa que seja de Deus aqui na terra, seja pautada por essa palavra, a palavra que a fé traz e amadurece o nosso coração, porque a palavra de Deus ela é penetrante, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Mas a palavra que amadurece, a fé que amadurece, ela também nos ajuda a entender que Deus confronta a humilhação do nosso coração. Nós precisamos saber que somos servos e só Ele é Senhor. Que você possa dobrar o seu joelho, que você possa inclinar o seu coração e buscar o seu perdão em Cristo, porque Deus tem perdão para aquele que se arrepende dos seus pecados, o confessa diante de Deus e declara que só Jesus pode salvar e nos libertar de todo o poder do mal e de toda a escravidão imposta pelo pecado. Quero convidar você a nos acompanhar agora em mais um momento de louvor e adoração. E daqui a pouco voltaremos para orarmos e buscarmos um clamor em favor da sua família e da sua vida. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Apesar de todo esse cenário, nós temos coisas para agradecer ao Senhor. Apesar da pandemia, apesar da crise econômica, nós temos um único Senhor, nós temos um único Salvador. Nós temos alguém que olha por nós. Nós participamos, nós fazemos parte de um projeto maior. Isso é motivo de nós agradecermos. Deus tem um propósito eterno para todas as coisas e Ele nos incluiu isso pela sua graça redentora, pela sua misericórdia. E por isso nós podemos cantar hoje. Eu quero te convidar a agradecer comigo agora, em forma de canção. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser.
noite você possa trazer à tua memória tudo aquilo que te traz esperança e tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida e a fé que você tem naquilo que ainda vai fazer. Seja abençoado, meu irmão. Meus amados irmãos, após nós ouvirmos mais esta canção, após termos escutado essa palavra, eu queria convidar você a orar comigo. Senhor Deus, como igreja do Senhor, o Senhor nos deu tempos tão especiais aqui nesta noite. Estivemos adorando o Teu nome com este louvor, estivemos aprendendo da Tua palavra com a fé da mulher cananeia, onde hoje aprendemos que a fé de qualidade é uma fé que amadurece. E na maturação da fé, aprendemos que a nossa fé amadurece. Ela amadurece por meio da confrontação humilhante, por meio do silêncio cortante e por meio da palavra penetrante. Por isso, usa da Tua misericórdia e faça com que possamos, na caminhada aqui na terra, no dia a dia, experimentarmos todos esses fatores que faz com que o nosso coração tenha uma fé aperfeiçoada pelo Senhor. Pai, nós Te louvamos pela autoridade e o poder da Tua palavra. Fica conosco durante toda essa semana e enquanto aqui na terra vivermos. É o que Te pedimos e agradecemos pela fé. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aí diante de mais uma semana. Quero desejar a você uma semana rica da graça e da presença do nosso amado e bom Jesus Cristo. Fique conosco, acompanhe agora todas aí as informações que nós passaremos como Igreja do Senhor. Deus os abençoe, em nome de Jesus.